Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir a Ele, você pode adorar a Ele, você pode render graças a Ele, porque Ele é bom e a tua benignidade dura para sempre, amor. Querido, você está no tempo certo. Entenda isso, você está vivendo o tempo certo. E você está vivendo o que você tem que viver, tá? Não pensa assim, será que era para mim viver isso, Senhor? Você está vivendo exatamente o que você, como a Bíblia diz, plantou para viver. Aleluia. Você pode se assentar, querido. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos. Esses dias Deus tem despertado a noiva e tem despertado a noiva para que a noiva se apaixone pela palavra dele. Deus não quer outra coisa que não seja a palavra. 1 Coríntios capítulo 3. Que tipo de cristão é você? Você é um cristão, você é espiritual? Ou você é carnal? É tão fácil ser carnal, achando-se espiritual, irmão. Você não sabe a facilidade que a gente tem de ser assim. Ser carnal e pensar que somos espirituais. Quando Paulo escreve essa carta, ele está escrevendo a uma igreja, e a Bíblia é para nós, a Bíblia não é para o ímpio não, a Bíblia é para nós. O ímpio também se apropria dela se ele acreditar nela, mas ele serve só para nós porque nós somos o que professamos a nossa fé em Cristo Jesus. Quem não professa a fé em Cristo Jesus, a Bíblia de qualquer forma vai pegar ele uma hora. Essa palavra vai pegar ele uma hora, nem que seja no último dia, no juízo. No dia do juízo, mas vai pegar. Mas para nós essa palavra ela é um manual. Ela precisa ser para você um manual, né? Não adianta você, às vezes a gente segue muita gente e esquece de seguir quem é principal, Jesus, né? Jesus disse que Abraão desejou ver o dia dele. Muitos profetas ansiaram para ver e ouvir o que os discípulos estavam ouvindo. Mas mesmo não vendo, mesmo não ouvindo, experimentaram. Só pela expectativa de fé que nutria o coração deles. 1 Coríntios capítulo 3. Eu quero começar pelo 2:12. Capítulo 3, mas vamos começar pelo capítulo 2, verso 12. Quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, a fim de que conheçamos os dons da graça de Deus. Desses dons, não falamos segundo a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas segundo aquele que o Espírito ensina, exprimindo realidades espirituais em termos espirituais. O homem psíquico ou natural, em outras versões, não aceita o que vem do Espírito de Deus. É loucura para ele. Não pode compreender, pois isso não deve ser compreendido ou julgado. Pois isso deve ser apenas compreendido ou julgado espiritualmente. O homem espiritual, ao contrário do homem natural, julga a respeito de tudo, e ele por ninguém é julgado.
Pois quem conheceu o pensamento ou a mente do Senhor para poder instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Capítulo 3, quanto a mim, irmãos, não pude falar com vocês como homens espirituais, mas somente como homens carnais, como crianças em Cristo. Dei-vos a beber leite, não alimento sólido, pois não o podia suportar, mas nem mesmo agora vocês podem, visto que ainda sois carnais. Com efeito, se há entre vós invejas, rixas, não sois porventura carnais, e não vos comportais de maneira meramente humana? Quando alguém declara, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não estão procedendo de maneira humana ou carnais? Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado por esse dia, obrigado por nos trazer à Tua casa, obrigado por nos acordar essa manhã. E Deus, a palavra, ela é maravilhosa, Senhor, porque ela fala conosco, ela nos conserta, ela nos ministra, ela nos alinha com aquilo que é o plano do Senhor. E como eu tenho falado, Senhor, um dia nós seremos julgados por essa mesma palavra. Essa mesma palavra estará diante de nós e nós iremos nos curvar e falar, olha, realmente eu não fiz, eu não procedi dessa forma. Senhor, nos ajuda então a compreender a Tua palavra e não apenas compreender, mas praticá-la. No poder do nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Então, carnal ou espiritual? Espiritual ou carnal? É fácil, querido, dentro da igreja nós nos comportarmos carnalmente e acharmos que somos espirituais. Espiritualidade não é o que nós cantamos, nem o que nós tocamos e nem o que nós pregamos. Isso não tem nada a ver. Porque qualquer um pode cantar, qualquer um pode pregar, qualquer um pode subir aqui e ministrar uma palavra. Espiritualidade não tem a ver com essas coisas, porque às vezes a gente olha para aquele irmão, uau, e pá, e tal, e pá, e a gente fala, cara, que isso? Até porque quando nós estamos a serviço de Deus, eu já te falei, né, que a serviço de Deus até uma mula fala, irmão. Então não pense você que tipo assim, nossa, como eu disse da outra vez, você chegou já no nível da mula, fique feliz por isso. Até uma mula fala a serviço de Deus, irmãos. Então a serviço de Deus, querido, eu quero que você compreenda, quando você está a serviço de Deus, você não está representando você está representando Deus. É por isso que Sansão, ele mata 1000 e depois vai para o prostíbulo. Porque quando ele mata 1000, ele estava representando Deus e o plano de Deus. Mas quando ele sai daquele momento, ele se torna completamente carnal. E é por isso que ele, se perde na caminhada. É por isso que ele caminha e ele faz o que Deus manda, mas ele não consegue viver isso na plenitude de que Deus manda. Porque fazer e ali entregar algo que Deus mandou é uma coisa. Outra coisa é você voltar para dentro da sua casa e continuar vivendo dentro daquela mesma atmosfera. Dentro da igreja, ser espiritual é quase que ser levado pelo barco, pelo vento que está soprando. A música, o ambiente, tudo preparado e vem, pega você. Mas a espiritualidade é muito mais do que você vir para a igreja, do que você participar da membresia de uma igreja. Sabe, a espiritualidade tem a ver com toda a sua vida.
Tem a ver com a sua casa, com a sua família, com o seu trabalho, com os seus negócios. Tem a ver com tudo isso. É como você se comporta no macro e não no micro. A igreja é o micro, o mundo é o macro. É como se você se comporta lá e não cá. Porque aqui a gente levanta a mão, aqui a gente tem, aqui na igreja a gente tem cara de santo. Não é verdade? Que na igreja a gente tem aquela cara de amado do Pai. A gente, em casa, e na rua, e nos negócios, que tipo de cristão você tem sido? No cotidiano. Há dois que Paulo está se referindo aqui. Ao natural, que é o carnal, que ele vai chamar logo no capítulo 3, ele começa dando uma palhinha, e aí no capítulo 3 ele já entra dizendo, vocês são carnais. E por que vocês são carnais? Ele fala que ele não podia nem falar com eles. Porque o crente carnal você não pode nem falar, cara. Se tu falar, até falar fica difícil. Ele falou, vocês não são espirituais. Eu não posso falar com vocês como homens espirituais. Ele está falando de uma condição de receber. E ele está falando que o crente carnal, ele não consegue, ele não recebe, ele não pode ouvir certas coisas. E ele identifica logo claramente por que ele não consegue. Porque ele é infantil, ele é criança. Irmão, nossa, Deus ama as nossas crianças. É uma bênção ser criança. E é uma bênção ser criança quando você tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Mas é terrível você conversar com gente com 30, 40, mas com a mentalidade de criança. Já conversou com gente assim? E você tem que, né? Você tem que ter muito cuidado. Que o vaso é de barro, e ali é barro mole. Barro barrento mesmo. Então a primeira coisa que ele identifica, olha, ele fala, olha, vocês não têm capacidade de entendimento, eu não posso falar as verdades espirituais, eu não posso ministrar a vocês, sabe, o que realmente precisa ser ministrado. Jesus, ele falou de outra forma, ele falou, eu queria falar muitas coisas para vocês, mas ainda vocês não estão preparados. Eu queria dizer muitas outras coisas. Então a primeira característica que você encontra, que difere o crente espiritual do carnal, é que o crente espiritual, ele é maduro. E o carnal, pastor, ele não amadurece. Os anos passam, ele está na igreja há 10, 15, irmão, as pessoas falam assim, eu estou na igreja há 10 anos, eu estou na igreja há 15, há 20. Olha o que o autor de Hebreus vai dizer. Olha, vocês já deviam ser mestres pelo tempo. Hebreus capítulo 5, verso 12. Ele diz, olha, pelo tempo que vocês já estão aqui, vocês já deviam ser mestres, mas ainda vocês necessitam de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros fundamentos, rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de alimento sólido, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o alimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha o que ele está dizendo. Ele está falando assim, olha, tem gente que está na igreja, está caminhando na igreja, mas
o tempo não faz diferença. O tempo não faz diferença. O tempo passa, mas ele continua. Já viu aquela pessoa? É o mesmo erro, mesma falha, mesma fraqueza, os mesmos problemas, as mesmas discussões, as mesmas coisas. Ei, avança, irmão. Naturalmente, você já foi feito para crescer, você sabia disso? Quando o embrião está no ventre, né? Está ali no ventre, ele desse tamanhozinho, carocinho de arroz. Mas ele pode ficar desse tamanho? Sim ou não? Pode? Ele tem que ir. Então, naturalmente, Deus já te fez para desenvolvimento. Qual é o problema? O problema é que uma das funções que a palavra tem pela sua vida é fazer você crescer e amadurecer. Só que quando nós não temos os nossos sentidos exercitados pela palavra, como disse Hebreus, nós vamos constantemente precisar que alguém nos leve lá atrás, nos deleite de novo, está vendo? Olha, a Bíblia diz isso. Olha, lembra que eu te falei isso? Lembra disso? Não, ei. E aí Paulo vai dizer assim, crentes assim são carnais. A carne sempre vai lutar contra você. Uma das funções da sua carne, desse homem natural, dessa herança adâmica, é fazer você não crescer na sua vida espiritual. Uma das funções da carne é fazer você ficar como menino. É fazer você permanecer como menino. É não deixar você crescer infantil. Porque, irmão, é aquilo que eu falo, né? É lindo as nossas crianças. O problema é o cara de 30 anos, ou a mulher de 30 anos ainda com a mentalidade de menina de 12, de 10, de 11, de 5. Infantil, atitudes. Está falando de atitude. Ele está falando, eu não posso falar com vocês. Eu não posso ser como deveria ser, porque espiritualmente eu tinha que falar algumas coisas, mas vocês não têm capacidade para entender. E ele fala, vocês são como meninos. Uma outra coisa que ele vai falar, e que ele vai fazer um contraponto, são as inclinações. Ele fala, olha, a inclinação de vocês é mundana. Enquanto o crente espiritual, ele tem a sua inclinação para as coisas de Deus, enquanto o crente espiritual, ele tem a sua vida pautada na palavra de Deus, ele vai dizer, olha, por acaso vocês, quando estão fazendo isso, não estão agindo de acordo com o mundo? Quando vocês estão com rixas, com inveja, estão criando brigas e confusões, vocês não estão agindo propriamente, carnalmente, mundanamente. Não é assim. Ou seja, ele está dizendo que uma pessoa carnal, os instintos dela, os desejos dela ainda continuam atrelados às coisas do mundo. Está na igreja, mas os instintos continuam aguçados. Para quê? Para as coisas de Deus? Não, para as coisas do mundo. Está lá, pode fazer o que você achar. Não está fora da igreja essa pessoa, ele está falando com a igreja. E ele está falando, irmãos, estou com um problema. Qual é o problema? Com o espírito mundano. Irmãos, se a igreja, homens morreram por essa palavra.
E nós temos uma gama de pessoas hoje que parece que essa palavra, ela pode ser mudada. Ela não pode ser mudada. Não pode. Então ele diz, olha só, o crente espiritual, ele é maduro, ele consegue lidar com as situações. Ele fala, olha, esse cristão maduro, ele consegue, sabe, nortear a sua vida familiar, a sua vida financeira, a sua vida secular, ele consegue nortear seus relacionamentos. Mas o crente carnal, ele não consegue, ele está sempre arrumando problema. Aonde não tem, passa a ter. Não tem problema, mas se chegar, passa a ter. Porque ele vai dizer que o espírito que estava na vida dessas pessoas trazia intrigas, inveja, partidarismo. Gente carnal é, gente, partidarismo. Por exemplo, eu sou amigo do pastor Alain, tenho como um filho, como alguém muito querido, mas quando faz alguma coisa errada, está ali, Alain, ó, está errado. Pastor Zé Carlos, o Elton, tantos outros. O crente carnal, ele não consegue fazer essa diferença. Ele não consegue ser justo. É o que eu falo, né? Para alguns a gente bota na cruz, para outros a gente tira da cruz. Para uns a gente grita, crucifica-o. E para outros, mesmo que seja Barrabás, a gente fala, solte-o. Depende dos nossos interesses. O crente carnal, ele anda de acordo com os seus interesses. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Não ande de acordo com os seus interesses. Ande de acordo com o interesse de Deus. Da palavra. Simples assim. Ou seja, ele está dizendo, ei, sabe por que vocês são carnais? E sabe por que eu identifico vocês como carnais? Pelo comportamento que vocês estão tendo. E aí você pode ninguém precisa fazer isso para você, a palavra mesmo já faz para você. Você pode fazer uma avaliação, que tipo de cristão é você? Eles saíram do mundo, mas o mundo continuou dentro deles. As atitudes mundanas, as inclinações continuaram as mesmas. As atitudes continuaram as mesmas. O que mudou? A roupagem, a fala. A fala é uma, mas o comportamento, o mesmo. Então ele diz, vocês são carnais, porque as inclinações de vocês demonstram isso. A Bíblia diz que até uma criança se dá a conhecer pelo seu comportamento. Por que você acha que você não? Se até uma criança se dá a conhecer pelo seu comportamento, você acha que você não? Uma outra característica que nós vamos encontrar, que vai diferenciar entre o crente espiritual e carnal, é que o crente espiritual, ele é constante. Irmão, o crente espiritual, ele não é vacilante. Ele não é oscilante. Olha os pais da igreja. Olha os que vieram antes de nós.
Olha aqueles que construíram, que fizeram a base para que nós estivéssemos onde está, e pergunte onde eles estão. Mas e o crente carnal, pastor? Irmão, já viu como é que é o crente carnal? É beber, cair, levantar, beber, cair, levantar, beber, cair, levantar, beber, cair, levantar, amado. É o cara hoje, ele bebe da fonte espiritual, amanhã ele cai. E depois da manhã ele bebe de novo e cai de novo. É tipo assim, ó, pá, 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 pá. E você vai ver assim, você pensa assim, pecados diferentes, não é o mesmo. A inconstância faz parte da vida, sabe, do crente carnal. E o crente espiritual, pastor? Oxe, está fazendo chuva, está fazendo sol, está trupicando, está chorando. Aí ele pode cantar: se chorar, chora nos pés do Senhor, tenha fé, né? Aí esse pode estar sofrendo, louve. Está chorando, louve. Não importa, louve. A gente canta isso, né? Como eu disse outro dia, não pode nem perder o emprego que já murmura. Então a inconstância, ele está falando com eles assim: olha, vocês são inconstantes. E sabe como que eu sei disso? Pelo comportamento de vocês, pela vida que vocês vivem. E eu digo que isso que vocês estão vivendo e que vocês estão fazendo demonstra que vocês são carnais. Ele falou. O crente carnal precisa aparecer, irmão, você sabia disso? O crente carnal, se ele não tiver 50 curtidas, 1000 curtidas, 1 milhão de curtidas, ele fica chateado. Se ele não sair na foto, ele fica chateado. Se ele não sair na filmagem, ele fica chateado. Se no dia dele trocou o louvor por algum motivo, fica chateado também. Porque ele está falando de alguém maduro. O crente espiritual, ele é alguém constante e maduro. As maiores dificuldades que nós temos, não é porque nós não sabemos o que fazer, é porque nós temos dificuldade de fazer o que tem que fazer. E quando fazemos o que tem que fazer, amado, o nego chora. Chora, mas chora, meu. Chora muito. Eles são partidários, eles tomam partido. Um era de Paulo. Olha o tamanho da carnalidade. Um dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Apolo. Trazendo divisão. E Paulo está falando com eles. Ei, vocês são carnais desse jeito, vocês não são espirituais. Havia inveja. Porque o crente carnal é invejoso. Ele quer o que você tem, não o que Deus deu para ele. Deus deu para ele algo tremendo também. Porque Paulo diz que nem o que planta, nem o que rega. Paulo está fazendo sabe, mostrando para ele: olha, eu plantei, mas Apolo regou, mas o importante é que todos, tanto um quanto o outro, vai receber a recompensa. O importante é ele fazer o que ele tem que fazer. O importante é você fazer o que Deus colocou para você fazer e não olhar para o que o outro está fazendo. O crente carnal, ele tem dificuldade de fazer o que Deus deu para ele fazer, mas ele tem facilidade de meter o bedelho lá no que o outro está fazendo. E Paulo está dizendo: olha, vocês, o que vocês estão fazendo é carnal, porque vocês estão criando divisão. O que vocês estão fazendo também está causando brigas, desavenças, dissensões.
Deus nos chamou para sermos espirituais, amados. Por isso que Paulo no 2, ele começa dizendo, mas nós não recebemos o espírito do mundo. Nós não recebemos esse espírito. Ele começa a dar uma explicação antes. Nós recebemos o espírito que procede de Deus, para que nós pudéssemos entender as coisas de Deus. Apesar da igreja ser feita de pessoas, humanamente falando, a igreja, sabe, ela é uma instituição divina, apesar de ser materializada na terra. Ela é uma instituição espiritual. E é por isso, queridos, que há uma guerra constante contra a igreja. E hoje com a internet isso, tomou outras proporções. Você pode aí seguir 1 milhão de pastores maravilhosos. Você pode, seguir um bando de artistas. Não tem problema nenhum. O problema é se você, se esse alimento que você está comendo, está te botando na linha, está te ensinando a ser espiritual ou carnal. Porque às vezes nós entendemos espiritualidade como um balanço para lá e para cá, um pulo, e não é isso. Paulo está falando de comportamento. Paulo está falando de vida cotidiana, até porque não tinha uma igreja igual nós temos aqui hoje. Os irmãos brigavam, era de casa em casa mesmo. Os irmãos arrumavam problema, era de casa em casa mesmo. E ele fala assim que o homem espiritual, ele entende as coisas de Deus. Ele compreende porque as coisas de Deus são compreendidas espiritualmente. O espiritual, ele entende o seu papel. Um planta, o outro rega, amém. Nem o que planta, nem o que rega, é nada. Ele é que dá o crescimento. O crente espiritual é aquele que sabe caminhar, ele sabe fazer a coisa certa, do jeito certo, no momento certo. O crente espiritual, Paulo está dizendo que ele consegue entender. Quando está todo mundo perdido, ele se levanta no meio do navio e ele dá uma palavra. Olha, o anjo do Senhor me apareceu, fique tranquilo, comam, bebam, precisamos comer para nos fortalecer, como Paulo faz em Atos 27 no naufrágio. 14 dias se passaram, ele levanta e fala, vamos comer. Aí todo mundo comendo, quando está todo mundo desesperado, ele fala, não, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Deus está conosco. O navio vai se perder, a carga vai se perder, mas o mais importante do navio não vai se perder, que são as vidas que estão nele. O homem espiritual, ele entende. E sabe por quê? Deus disse para Paulo, Paulo, não se preocupe, você vai para Roma e só porque você vai para lá, eu vou te dar todas as vidas que estão nesse navio, ninguém vai morrer. O homem espiritual, ele sabe para onde ele está caminhando. O homem carnal, ele acha que está indo para o lugar certo. Aí eu acho. O homem espiritual, todo mundo está dizendo, não vá. Paulo, não vai, você vai morrer. E ele está dizendo, não me pesem. Não me deixem triste com a minha partida. É para lá que eu tenho que ir. É para lá que Deus me manda ir. Se tiver que morrer, eu estou pronto não só para morrer. Eu estou pronto para qualquer coisa. O homem espiritual é alguém preparado por Deus e não por si mesmo.
Uma vez eu conversando com o pastor Juarez, e eu falei com ele assim, pastor Juarez, eu estou pensando em ir para o seminário, o que o senhor acha? E ele falou assim, Maurício, o seminário ele é importante, ele realmente vai te dar ferramentas, conhecimento, mas o seminário ele não vai te preparar para ser um pastor. Quando você vai para o seminário, isso já está dentro de você, você já é. Ele falou, isso já vem do teu comportamento, de uma vida de santidade, de uma vida debaixo de autoridade. Isso já vem, sabe, Deus já vem construindo isso em você. O seminário vai te dar ferramentas. Mas a formação é no seu caráter, é na sua vida familiar, é o quanto você honra a sua casa, o quanto você honra a sua família, o quanto você honra o que Deus já tem te dado. Porque se você não honra o pouco que Deus te deu, não se engane, ele falou, você não irá honrar as coisas grandes que Deus talvez te dará. O homem espiritual, Davi, antes de lutar com Golias, ele estava sendo preparado por Deus. Primeiro veio o urso, depois veio o leão. Ele está sendo treinado. O homem espiritual, a Bíblia diz que ele discerne bem, ele tem discernimento. Ele não é levado pelas conversas. Ele não é levado pelo que fala, ele é levado pelo que ele compreende daqui, da palavra de Deus. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne bem. Você sabe o que é discernimento? Não é o que a pessoa está te falando, é o que ela não está te falando. É o que está por trás da fala dela. É a motivação da sua fala e não o que ela está falando. E ele vai dizer que o homem espiritual é alguém que discerne bem todas as coisas, mas esse homem, as pessoas olham para ele e dizem assim, não estou entendendo. Alguém dizia para Paulo, não estou entendendo, os caras queriam te matar. Ó Jesus, vamos para Jerusalém. Os discípulos, não entendo, mestre. Ainda ontem os judeus estavam tudo querendo te apedrejar. E tu dizes, vamos para Jerusalém? Ninguém entende. E aí a gente tem uma geração que hoje quase que quer se parecer mais com o mundo do que com a igreja, não é verdade? Irmão, hoje a geração quer se parecer mais com o mundo. Não é o mundo mais que influencia a igreja que está influenciando o mundo. Ou o mundo que está influenciando a igreja. Antigamente a pessoa vinha para a igreja, ela era influenciada a jogar todo o seu guarda-roupa fora. Não é verdade? Quem lembra disso? A pessoa vinha para a igreja antigamente, né? Nossa, eu tenho que parar de usar os shortinhos. Eu tenho que parar de usar isso, eu tenho que parar de usar aquela blusa, aquela frente única. Eu tenho que parar de usar aquele negócio que o decote vem aqui, aparece 50% do colo do meu peito. Eu tenho que parar de usar isso, eu tenho que parar de usar aquilo. Agora não. Agora não. Agora não. Agora quase que ela fala assim, nossa, eu tenho que mudar e botar umas roupas mais ousadas. Eu estou vendo que as irmãs da igreja estão... Oxente. Antigamente era assim, irmão, eu lembro. A pessoa se convertia, ela mudava guarda-roupa, ela jogava os CDs fora. Agora não, agora já há
um coro aí angelical aí, talvez, né? Porque tem anjos caídos, você sabe disso, né? A Bíblia diz que tem anjos caídos, tá, irmão? Então tem muito anjo caído por aí. E aí você começa a seguir um anjo caído, amado, tu vai virar anjo caído. Só não sabe disso, amado. Porque a internet tomou a proporção, então todo mundo tem voz. Quem não tinha tem, quem tinha tem mais ainda. E aí é uma geração que, não, a gente temos que ganhar o mundo. E para ganhar o mundo, como é que a gente faz? Se pareça com ele. Essa é a mensagem bíblica? Essa é uma mensagem carnal, amado. Entenda isso claramente. Aí eu vou dizer para você por quê. Porque uma das coisas que o homem espiritual tem é base. Sabe o que ele não negocia? A base. Sabe o que ele não abre mão? Da base. E aí eu falo muito que os meninos às vezes estão perto de mim, eu falei, não adianta vocês querem arrancar a base. Para tipo assim, agora a gente vai construir do jeito que a gente quer. Vai perder tudo, amado. Mas eu digo para você uma coisa, não se preocupa não, porque há sempre o remanescente fiel. Você quer ver como é que as coisas tomam? Você lembra do nazismo? Uma nação inteira concordava com aquilo, amado. Você sabia disso? E muitas nações em volta não faziam nada para parar aquilo. Até que o problema de um povo virou problema de toda a humanidade. Até que o cara falou, não, nós não vamos só pegar uma coisa não, vamos tomar tudo. Aí falou, opa, agora não, peraí, agora vamos partir para a guerra, amado. Porque enquanto era problema só de um povo, dos judeus em especial, a humanidade inteira parada, olhando o genocídio acontecer. Então deixa eu falar para você, não se engane não. Porque às vezes uma ideia nos cega a tal forma, a tal ponto, que a gente começa a concordar até com o que é errado. Pastor Alan está falando isso, certo ou errado? Você sabe distinguir, porque o homem espiritual, ele sabe distinguir o que é certo e o que é errado. E o que é errado, doa quem doer. Pode ser o meu amigo, o meu cupincha, minha carne e minha unha, mas eu vou dizer, pode ser Pedro, como Jesus olhou e falou, para trás de mim, Satanás. Ele não estava menosprezando Pedro, ele só estava dizendo, você só pensa nas coisas que são da terra. Você está pensando pequeno demais. Olha o que é. O homem espiritual, ele mantém fundamento. Olha o que Paulo fala. Ninguém pode pôr outro fundamento que não seja esse. Olha bem, capítulo 3, verso 10. Segundo a graça que Deus me deu, como bom arquiteto, lancei o fundamento. Outro constrói por cima, mas cada um veja como constrói. Verso 11. Quanto ao fundamento, sabe o que é fundamento? É base. Ninguém pode pôr outro diverso, diferente do que foi posto. Jesus Cristo. Sabe o que ele tem, um homem espiritual? Base. Ele não inventa nada. Ele não fica criando, sabe, nada para um lado, nada para o outro. Ele só tem uma coisa. Sabe o que ele faz? Ele tem base. Você pode chorar, você pode miar, você pode pular, você pode fazer o que quiser. O homem espiritual fala assim, mas é para cá. A Bíblia me manda andar para cá. Sabe o que eu digo? Nós vivemos numa geração que todo mundo quer inventar uma coisa. Não importa se seja bíblica, se seja de Cristo. Mas se vai me dar ibope, se vai me dar curtida, se vai me dar, está valendo. Se vai me tornar famoso, se vai me tornar conhecido, está valendo. Não importa. Tem gente que faz até escândalo. Você sabia que tem artista que promove até escândalo para ser conhecido?
porque às vezes está caindo em decadência, aí vai lá, faz uma bobagem, aí todo mundo, nossa, você viu? Aí o babado, é babado novo. Todo mundo vai lá curtir, puf, as visualizações, pô. Só Jesus e João Batista que não queria ser conhecido e se tornaram. Ele tem base, ele tem fundamento, ele não tira os fundamentos. Cuidado com as invenções, amado. Eclesiastes 7:29 diz assim: Deus fez o homem reto, mas este buscou muitas invenções. Sabe o que é? Deus te dá algo e você começa, não, mas eu quero aquilo outro. Trabalhe no que Deus te deu. O homem espiritual, ele entende essas coisas. O homem espiritual, ele sabe para onde está indo. Mas quem é você? Você é espiritual ou você é carnal? Você pode se avaliar. Você pode se autoavaliar e falar, cara, que tipo de cristão eu sou? Nós precisamos de discernimento, irmãos. Discernimento é importante, importantíssimo para esse tempo, eu tenho falado sobre isso. Paulo está dizendo, olha, o crente carnal ele não entende nada. O crente carnal leva tudo para o lado pessoal, o crente carnal ele leva para o particular, o crente carnal ele não consegue lidar com isso. Mas ele fala, olha, mas existe o crente precisa ser espiritual, porque Deus nos deu o Espírito para entendermos. Olha o que Gálatas vai dizer. Olha como é que é interessante, quando Paulo escreve a carta de Gálatas, sabe por que ele escreve aquela carta? Ele estava preocupado com os irmãos, e a carta dele tem um único cunho, é mostrar aos irmãos que algumas pessoas estavam levando os irmãos para um caminho que eles não precisavam ir mais, para a circuncisão. Tinha os judeus que estavam, não, vocês vão ter que circuncidar, se vocês querem fazer parte. Aí ele, no capítulo 3, verso 1, ele diz assim, no capítulo 1, verso 6 a 8, ele diz assim, eu fico maravilhado de que tão depressa vocês passaram daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ele está falando assim, ei, alguém está introduzindo um outro evangelho que não é o de Cristo, e eu fico besta, eu fico bobo, eu fico pasmo de como vocês tão depressa se esqueceram do que vocês receberam e já foram para outro evangelho. De que vocês se deixaram levar. O qual, ele diz, não é outro, mas há alguns que vos inquietam e que querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ele diz, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Sabe o que ele está dizendo? Ei, a base está posta, é só sobre a base que vocês constroem. Cristo é a base, a obra da cruz, sabe, é a base, então é daí para lá que vocês constroem. Vocês podem construir com palha, vocês podem construir com ouro, vocês podem construir com prata, vocês podem construir de qualquer forma, com pedra, e a obra de cada um, a base é Cristo. E a partir de Cristo nós construímos. Ele está dizendo, ei, o crente espiritual ele constrói a partir de Cristo. Mas o que você vai usar para construir é você que determina. Se você quer construir com palha, mas ele está dizendo que o fogo vai provar a obra. Palha sustenta no fogo?
a, a obra de cada um, sabe o que é? Ele está dizendo, ei, o homem espiritual sabe que a obra que ele está construindo será provada. Ele está dizendo, olha, o homem espiritual, ele entende que ele vai passar por provações. O homem espiritual, ele entende o que Cristo diz, ei, tende por grande gozo quando passar por várias provações. Aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerão, amado. O homem espiritual, ele padece, mas ele padece com fé. Ele padece, ele até passa provações, mas ele passa acreditando que Deus está com ele. O evangelho não é o evangelho da facilidade, como muitos acham. O evangelho é da renúncia, é do negue-se, é do morra. Crucifica-o, tome a sua cruz. Aí em Gálatas 3, olha o que Paulo fala para eles. Ó insensatos Gálatas. Eles chamam ele já está meio injuriado. Vocês são insensatos. Sabe o que é alguém insensato? Quem vos fascinou? Em outras versões, sabe o que diz? Quem vos enfeitiçou? Que a gente fica enfeitiçado com algumas coisas, não. Nossa, você viu fulano? Não, fulano disse que é isso. Fulana disse que é aquilo. Não, eu concordo. Porque nada, você concorda porque você está doido para fazer também, amado. É como eu disse, o homem carnal, ele está inclinado para as coisas do mundo. E aí é facinho enganar o homem carnal. O homem carnal, ele é levado por qualquer vento de doutrina. Paulo vai falar isso também. Em Efésios. Ei, o homem carnal, aí ele está falando dos irmãos que são levados, era menino, ele fala que é menino. Menino que é assim, irmão, menino você oferece um pirulito, mas se alguém tiver um picolé, o pirulito já perdeu. Vai com quem dá mais. Aí ele fala, vocês são carnais. Porque se você vai com quem dá mais, não se preocupa não, que o diabo tem uma mala de ouro para botar na sua mão. Mas não se preocupa não, que depois ele cobra. Quem vos enfeitiçou? Enfeitiçou para quê? Para vocês não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado e crucificado entre vós? Quem é que está enfeitiçando vocês? Vocês são insensatos porque vocês estão deixando de ser enfeitiçados por outra doutrina, por outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Vocês estão deixando de se levar por outro evangelho que não é o evangelho da verdade. Vocês estão se deixando, e por isso Paulo está dizendo, vocês são carnais. O espiritual não. O espiritual não se deixa levar, amado. Quero pedir os meninos para subir. O espiritual, ele sabe exatamente para onde ele está indo. Ele sabe exatamente quem ele é. Paulo, ainda em 1 Coríntios 3, ele diz assim, ei, vocês são o templo de Deus. Era como se eles não estivessem entendendo exatamente o papel, a posição de cada um. Então, por não entender o papel e a posição, eles ficavam brigando, eles ficavam criando divisão. E aí Paulo diz, ei, isso é
típico de crente carnal. Porque crente espiritual, ele consegue lidar com essas coisas. Ele mantém as bases, ele mantém o fundamento, ele entende o papel. Ele sabe para onde ele tem que ir, ele sabe que as provações virão, ele sabe que a sua obra será provada pelo fogo. Mas será que eu sou carnal ou sou espiritual? Será que eu tenho tido entendimento? Será que eu tenho... Tem gente que nunca pregou, nunca falou uma língua estranha, nunca cantou, nunca tocou, nunca liderou, e vai para o céu. E tem gente que fez tudo isso, vai chegar naquele grande dia, vai ser uma grande surpresa. Ainda escrevendo em Gálatas, Paulo disse assim, quando ele fala das obras da carne e do Espírito, ele vai dizer: a carne e o Espírito se opõem um ao outro. É fácil você saber quem está ganhando essa guerra. É fácil você saber na sua vida quem é que está levando, de quanto está o placar. É só você saber quem domina mais. Paulo estava dizendo quase que a mesma coisa de Coríntios, só que lá ele usa uma outra linguagem. Mas ele está falando a mesma coisa. Em Romanos 8 ele diz: ei, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que vivem segundo o Espírito, e não segundo a carne. E às vezes nós ficamos, sabe, pensando: Senhor, ei, a sua carne, Paulo diz em Gálatas, crucifica. Só tem um jeito para ela, é matando ela. Só tem um jeito de você se tornar um homem, um marido, um filho, um pai espiritual. É você matando a sua carne. Ela não será domesticada, ela precisa ser morta. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que são de Cristo crucificam a sua carne com as suas paixões, inclinações, desejos, vontades. Se você quer ser um crente espiritual, você precisa começar matando a sua carne. A primeira coisa que você precisa destronar da sua vida é a sua carne, é a sua vontade, são as suas inclinações pecaminosas ou aquelas que você acha que não é, mas você precisa destronar ela. Porque se ela está no trono, você já perdeu o controle e só não sabe disso. Fique de pé. Vamos adorar o Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual.
A palavra de Deus diz assim: portanto, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Além do Espírito da vida, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. De fato, coisa impossível à lei, porque enfraquecida pela carne. Deus, enviando o seu próprio Filho em carne, semelhante à do pecado, e em vista do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Com efeito, os que vivem segundo a carne desejam as coisas da carne, e os que vivem segundo o Espírito as coisas do Espírito. De fato, o desejo da carne é a morte, ao passo que o desejo da vida, do Espírito, é a vida e a paz. Uma vez que o desejo da carne é inimiga de Deus, pois ele não se submete à lei de Deus, nem o pode. Pois os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós. Pois quem não tem o Espírito de Cristo, não pertencem a Ele. Ele está escrevendo a igreja de Coríntios, a igreja de Romanos capítulo 8. Se porém Cristo está em vós, o corpo está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos dará vida também aos vossos corpos mortais, mediante a seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vocês então vivereis. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua igreja, pelo teu povo. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque é isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor precisa tratar em nós. E, Senhor, nós somos a tua igreja. Nós não somos a igreja, Senhor meu Deus, das redes sociais. Nós somos a igreja viva, lavada e remida no teu sangue. Senhor, e nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Senhor meu Deus, ó Pai, a sermos parecidos com o teu Filho e não com nenhum outro, Pai. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha nos abrir os olhos quanto às obras da nossa carne. Senhor, porque nós queremos agradar ao Senhor. E nós pedimos ao Senhor, Pai, que aqueles que o Senhor tem separado, porque o Senhor mesmo disse que aqueles que o Senhor separou, o Senhor trará. Então, Senhor meu Deus, nós colocamos em tuas mãos. Nós te agradecemos por essa manhã. Nós te louvamos por essa palavra. Nós te louvamos porque o Senhor nos leva, Senhor meu Deus, a níveis maiores. No nome de Jesus, Pai. Toma a tua igreja e o teu povo. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Espiritual ou carnal? Quem somos nós? Eu queria que você sentasse. Nós vamos celebrar nesse momento nossos dízimos, nossas ofertas. Enquanto os irmãos se preparam ali, eu quero dizer para você, fique atento, né? Se Deus quiser e assim nos permitir,
outubro a gente começa com algumas atividades, né? Nós não teremos mais as células espalhadas pelas casas, por enquanto. Nós vamos remanejar, nós vamos reformular todas as nossas células, que é a direção que Deus tem nos dado. E nós cremos que nós estamos nos preparando para um novo tempo. Há muita gente que vai sair, muita gente que vai ficar, mas essa não tem que ser a sua e nem a minha preocupação. Nós temos que nos preocupar em cuidar, em zelar, porque nem todo mundo vai caminhar. E nós temos que ter isso muito bem tranquilo. Eu sou muito tranquilo quanto a algumas coisas. Muito. Graças a Deus. Sabe? Se até Jesus não obriga ninguém a caminhar, não somos nós que vamos. Então você se prepara para esse novo tempo. Nós vamos estar direcionando alguns líderes, sabe? Você vai ser orientado, nós vamos dar toda a orientação daqui, tá? Nós temos o culto da juventude que está acontecendo às 19 horas. Então você... tá. Nossos avisos semanais. Deixa eu falar aqui. Obrigado, queridos. Lembra dos nossos cultos? Quinta, sexta nós temos o nosso culto infantil que começa às 19h30. Você, papai e mamãe, clica lá. Nós ainda estamos tendo ele online. Se Deus quiser também, daqui uns dias estaremos voltando com eles presenciais aqui na igreja. No domingo, 9 da manhã, 17 horas e 19 horas, somente presencial a nossa juventude. Então você jovem, venha para cá. Nós temos direcionado algumas coisas aqui neste lugar. E você se prepara. Você também casal. Daqui a pouco vai começar também uma célula direcionada só para você, tá? E você fique ligado. Adolescente, nós cremos que Deus tem um novo. E nós precisamos nos ajustar para o que Deus quer fazer, tá? Esse ano nada foi perdido. Eu sempre falo que com Deus nada se perde. Tudo se transforma, amado. Até aquilo que aparentemente parece ser um tempo de crise, é um tempo de despertamento para nós, tá? Então você se prepara aí. No dia 3, tá? No próximo sábado nós teremos o nosso Super Bazar. Você se prepara aí, coisas boas, multiplique nas suas redes sociais, tá? Multiplica aí, faça propaganda para os seus amigos, o boca a boca, em nome de Jesus, e venha para cá às 9 da manhã. A nova EBD infantil, a partir de outubro, as atividades de EBD serão impressas e entregues aos alunos. Toda quarta-feira será disponibilizada no YouTube da IBNV um vídeo aula para ajudar as crianças. Inscrições com a Ingrid, do dia 24/9 a 1/10, para receber as atividades. Então você, papai, se você quer que o seu filho receba essa atividade, você vai procurar a Ingrid e vai se inscrever. Vai escrever o nome do teu filho para ela passar para você a atividade. Beleza? E aí toda quarta vai ter lá uma videoaulazinha lá no YouTube já gravado lá para você. É isso mesmo? Acertei. E vamos ficar de pé aí, você vai celebrar já a oferta e já vamos orar, agradecer. Você de casa também pode ofertar aí pelo nosso PicPay, pela conta da igreja, tá? E fique à vontade no nome de Jesus. Tem algo para agradecer a Deus? Nós vamos orar. Ore pelos aniversariantes, ore por aqueles que estão se recuperando. Nossa irmã Wagner já está em casa. Ore pelas famílias, né, que perderam seus entes queridos nesses dias, né? A vida da nossa irmã Rosiane.
Ore uns pelos outros. Ore para que Deus os conserve. Ore para que Deus os fortaleça. Ore uns pelos outros. Amém. Pai, nós queremos te agradecer. Primeiramente porque o Senhor tem nos conservado a vida. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, meu Deus, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelos nossos irmãos e irmãs. Abençoa a Tua igreja, Pai. Abençoa o Teu povo. Senhor, nos conduza, Senhor, meu Deus, segundo o Teu Espírito, segundo a Tua vontade, o Teu querido. Pai, obrigado pelos dízimos, pelas ofertas que foram alçadas. Que o Senhor multiplique, Senhor, meu Deus, na vida dos Teus filhos a semente. Pai, abençoa, Senhor, a Tua igreja. Abençoa os casais, abençoa, Senhor, meu Deus, a semana. Abençoa o dia. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Toma a vida daqueles que estão se recuperando. Consola aqueles que perderam seus entes queridos. E abençoa, Senhor, meu Deus, aqueles que de alguma maneira não puderam estar aqui, Senhor, meu Deus, mas que de casa nos acompanharam. Deus, nós oramos e te agradecemos. Que o amor de Deus Pai, a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e com todos aqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer. Expressar a nossa saudade. Nós estamos com muita saudade dos nossos idosos, né, de algumas pessoas que têm alguns problemas de saúde, que fazem parte do grupo, considerado grupo de risco. Nós entendemos, né, de uma forma responsável que nós precisamos aguardar, né, e que vocês precisam ter um pouquinho de paciência e que com certeza no tempo correto, no tempo certo, Deus vai cessar com essa praga e nós vamos poder retomar as atividades, né? Nós estamos retomando as atividades. Nós temos usado máscaras, temos usado álcool, temos usado a medição de temperatura, tudo isso porque nós entendemos que a igreja ela tem uma responsabilidade